Rede de Postos Mariana, combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Cuidar da saúde dos seus colaboradores é investir no sucesso da sua empresa. A Unimed Campos tem a maior rede médico-hospitalar da região, preços acessíveis e clube de vantagens exclusivo. Quando seu time está saudável, os resultados aparecem. Invista no bem-estar dos seus funcionários com quem mais entende de saúde. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 2 de junho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h07, estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere também este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV e também tem... além dos aplicativos para Android e iOS, é só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Aonde você estiver, a gente vai estar aí junto com você pelas ondas da Folha, 98,3. 7h08, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa mais um Folha no Ar com as principais informações desta manhã e o frio que foi anunciado e, aliás, chegou no sul do país, né? Chegou com vontade, chegou a nevar lá, pelo menos aquela chuva congelada em alguns pontos. Enfim, temperatura caiu muito em São Paulo, mas no Rio e aqui na região nossa não caiu tanto. Já diminuiu, né, a temperatura, mas, né, segue ainda com tempo bom, com previsão aí de tempo bom para hoje e para essa semana toda. A máxima prevista hoje é de 26 graus, a mínima de 19 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 20 graus. Tempo bom para hoje, sem previsão de chuva. No programa de hoje, destaque para literatura, para potencialidade, ou pelo menos, né, alguns dos talentos que nós temos aqui na nossa terra, e não são poucos, da nossa gloriosa Baixada, da nossa planície Goitacá. Estou vendo aqui Alan Barcelos, na sua relação que você criou aqui, ô Gildo. Eu tenho um livro do Alan, esse aqui, A Linguagem da Baixada Goitacá, autografado por ele. Aliás, é uma exigência, livro autografado, tá? Eu nem que tem que pagar, não tem problema nenhum, mas pelo menos o autógrafo tem que ter. Para minha coleção lá, e assim, tive a honra, o prazer de conhecer e entrevistar também o Lanin, Alan Barcelos, e esse livrinho dele, miudinho, como diz o mineiro, foi parar em Sorbonne, na França. Um espetáculo de obra também. Então, nós temos aqui, que bacana a lista que você preparou aqui, ó, grandes escritores,
espetaculares nomes aí da nossa literatura e, claro, todos, né, naturalmente felizes aí com a 12ª Bienal do Livro, que está acontecendo em Campos. Começou esse final de semana e vai até o próximo domingo lá no CEPOP, uma mega estrutura. Nós vamos falar sobre isso aqui, climatizada, aliás, muito bem climatizada, com estacionamento, com tudo toda aquela estrutura que o CEPOP, né, aquele gigante, sempre pôde oferecer. E a gente vai conversar então aqui neste programa de hoje. Nós pudesse convidar todos os escritores, todos os atores que são importantes nessa Bienal, a gente seguramente convidaria, mas a gente escolheu aqui para conversar e começar bem a semana com a professora de inglês, inclusive, a Maria Inês Albernaz. Está lançando aí o seu livro, que é uma obra feita, né, a várias mãos. Nós vamos falar sobre isso. Somos Mulheres Poetas, para nossa alegria, né? O Gildo Henrique, que é militar reformado, né, entre outras coisas, também escritor, lança o Diário do Adeus. Vamos falar sobre essa obra, Gildo. E nosso glorioso e querido amigo Luiz Antônio Cosmelli, mais famoso e conhecido como Altura. Não sei por que esse apelido, estava brincando, eu não sei por que esse apelido. Ele vem falar sobre esse é o terceiro, nessa ordem mesmo, O Tesouro da Bicuda Grande. É um livro sobre contos e nós vamos conversar muito sobre literatura nessa manhã. Eu agradeço imensamente a vocês por estarem aqui segunda-feira, 7 da manhã, não é brincadeira, sei dos compromissos, sei da agenda de cada um e assim, agradeço de coração e vamos poder falar bastante aqui nesta manhã sobre literatura, sobre educação, sobre esses tempos modernos aí e as necessidades de ajustarmos a leitura física do livro em si, ou não, pode ser até um livro digital, mas a leitura como base desse contexto geral para essa criançada toda que está aí, não só para a criançada, mas sobretudo para essa nova geração. São 7h13, peço só um minuto para a gente fazer aqui as manchetes de hoje e logo a gente começa esse bate-papo com vocês. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com a vacina da gripe para idosos, a vacina contra a gripe para idosos da clínica Vacina Plínio Bacelar. Você muito mais protegido, né, e preparado aí para esse frio que vem aí. Também no oferecimento de Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, destaque para hoje, esse jornal impresso e também o jornal que está aí, né, nas bancas e nas casas dos assinantes. Vamos lá, em destaque, manchete principal: projeto viabiliza acesso à verba para contenção do mar em São João da Barra. Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal aprovou o texto do deputado Caio Viana, que seguirá para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que dá o aval para poder o projeto ser aprovado, apreciado, discutido na bancada e essa coisa toda. Passou pela CCJ, já está com meio caminho andado. E aqui também é tudo uma questão de lobby e conversa com as bancadas para aprovar e já colocar em prática o que pode socorrer aí, o que sobrou ainda de Atafona, né? Nesses mais de 50 anos, né? Bem mais, né? De 50 anos de avanço do mar. E tem umas coisas assim que na vida eu não consigo entender. Não sei se é porque eu sou
não só burro não, mas talvez incapacidade, não sei. Mas o Brasil inteiro, o mundo todo tem avanço do mar. Tem por todo lugar que você vai. O único que eu conheço que não tem nenhuma obra feita para tentar conter aquilo ali é a Tafona. Morei em Marataízes já tem contenção do mar. Piúma já fez 2, 3 vezes, já refez, já engordou, já emagreceu a praia, já engordou de novo, tá igual nós na academia lá. Mas, pelo menos faz. Aqui nunca fez nada. É incrível isso. Como que a gente consegue essas coisas assim que a gente não consegue entender. E aqui, em destaque, Pontal, há anos que o avanço do mar em Atafona tem devastado ruas e casas e remodelado o cenário. Ali pelo menos 500 casas já foram destruídas. E vai continuar se ninguém fizer nada. Bom é que agora parece que alguém resolveu fazer, o Caio já está fazendo a parte dele aqui também. Campos na liderança de geração de empregos na região do Norte Fluminense. É destaque também na capa da Folha, em tributo a Ziraldo, 12ª Bienal, segue até o dia 8. Próximo domingo, como eu já disse, repito, a gente vai conversar aqui com 3 escritores, 3 autores que estão também lá na Bienal. Destaque também na capa, trânsito fica tumultuado com carreta na Beira-Valão. E olha, a partir de hoje já está interditada a Arthur Bernardes para caminhões com acima de 4 eixos, não é? Aqueles carreta, aquelas coisas grandes, a partir de hoje, brecado novamente. Isso ficou muito claro desde semana passada. É outra pergunta que eu não consigo entender, porque a estrada do ceramista é a única do planeta que não pode trabalhar naquele pare e siga as obras. O DR não explica, não dá entrevista, não dá uma nota, não fala nada. Gente, tem uma formiga aqui que não pode deixar a gente... Isso é normal, é comum, né? Formiga, exatamente. Pela preservação, por tudo, você tem que, às vezes, fazer ali a obra de acordo com a natureza. Mas pelo menos explicar pra gente, né? É a única... Eu fico imaginando se o DR fosse fazer a duplicação da BR-101. O Brasil ia parar por conta do... Tem que fechar tudo, não pode passar nada, só para eles trabalharem. Muito estranho, né? Mas tá aí. Hoje, então, a prefeitura, como anunciado aqui pelo próprio prefeito Vladimir, já esperou, aguardou o novo combinado com o DR para entregar a obra. O DR pediu mais 28 dias daqui para frente para poder concluir. Então, a prefeitura hoje, seguramente, se já não está tendo aí, vou conferir daqui a pouco, Beto, as imagens lá do Trevo do Índio, problemas com os caminhões para acessarem aí a cidade. Bom, destaque aqui ainda na capa do jornal, americano comemora os 111 anos com festa, morte de Dom Roberto Guimarães deixa lacuna na comunidade católica. Após INSS, Lula tem a sua maior desaprovação. Nova pesquisa Atlas Intel divulgada traz aí, né, queda na popularidade e também na aprovação do governo. Mauro Silva na Folha FM, força de Bacelar e Vladimir sob análise. Está no ponto final a entrevista que o secretário nos concedeu aqui na última sexta-feira. Serviço da Enel é colapso no interior do estado. O artigo da professora Natália com o Flávio Serafini, aqui na página 4 do jornal Folha da Manhã, no impresso. E rapidamente aqui, no portal Folha 1, Fábio, Diego e Leon na prefeitura, Maninho, Riolu e Feres na Câmara. Tão especulada, a primeira etapa da reforma administrativa do governo Vladimir foi definida e será publicada no Diário Oficial hoje. Saem 3 vereadores e assumem aí 3 suplentes. Motociclista morre em grave acidente na RJ 224 em São Francisco. Vários acidentes terríveis esse final de semana, né? Meu Deus. Um acidente também aqui
no Jockey, na Presidente Kennedy, né? Terrível. Projeto de Campos inicia a campanha para arrecadar agasalhos. O objetivo do projeto Alegria é arrecadar roupas, cobertores, meias, calças e outros itens. Vacinação contra a gripe alcança 23% do público-alvo em Campos. São Joanense conquista a Copa da Moldávia. HGG realiza cirurgia inédita pelo SUS para tratamento de próstata. TCU abre inscrições para concurso de nível médio com 40 vagas. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h20. Deixa eu começar cumprimentando, dando bom dia aqui a nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Maria Inês Albernaz, somos mulheres poetas. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, professora, por estar aqui conosco. E como nós somos bons de fisionomia, para não falar o contrário, ela que lembrou, falou: Cláudio, nós estamos lá na academia direto, junto. Eu falei: caramba, é mesmo. Inês, bom dia, obrigado. Seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar. Bom dia, obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui. Eu, inclusive, já tinha falado para você, Cláudio, que eu, na verdade, não sou escritora como os colegas aqui, né? Eu geralmente escrevo mais textos, poesias, e eu sou da área de língua inglesa, sou tradutora, né, dei aula no IBEU, no IFE, no Estado, até me aposentei do IFE, né, segui muito nessa parte aí de letras e línguas, na verdade. E esse livro que a gente está apresentando aí na Bienal é uma coletânea, na verdade. É uma antologia em que eu participo com diversas colegas. Nós somos 38 escritoras aí, né, poetas, e a gente faz assim uma homenagem a outras escritoras de peso, né, da vida, que colocaram aí os valores femininos, né, na vida da mulher e na luta política de participação no mundo que é muito mais masculino. Mas para além da homenagem a essas escritoras, a gente também faz assim uns textos voltados mais para o valor feminino, para o feminino, para as qualidades e os valores mesmo, né, das mulheres de maneira geral. Nós temos aí 38 autoras, inclusive eu, e de diversos estados do Brasil, não só de Campos. Nós temos aí escritoras de Mato Grosso, do Distrito Federal, do Acre, que inclusive a Margarete Prado é a nossa prefaciadora, ela é da Universidade do Acre. E somos de diversas profissões, né? A gente vem de diversos campos do saber, mas todas temos em comum esse desejo de escrever, e neste caso, aí, especificamente essa coletânea, sobre o feminino, sobre o que às vezes é esquecido, a força da mulher em diversas frentes, né? E é isso, na verdade, não é? Eu acho que esse livro foi um presente aí para todas as mulheres, para as famílias e para outras que desejam seguir esse caminho também. Inclusive, na nossa entrevista no sábado, lá na Bienal, estive com uma escritora muito novinha, de 22 anos, quer dizer, pessoas que querem, né, que começam também, geralmente escrevendo poemas, textos, para depois, então, galgar essa coisa de escrever um livro, né? Mas eu acho que há um interesse grande, não só de pessoas mais maduras, como também jovens. E essa coisa de fazer coletâneas, né, antologias, eu acho que isso é uma grande ideia. No caso, aí a gente fala da ALB, a Academia de Letras do Brasil, seccional Campus dos Goitacazes, com o grupo editorial. E a Sol Figueiredo está à frente disso, ela é organizadora desses textos. Eu já participei de mais de uma coletânea, essa é uma delas, né, que a gente está lançando agora. Já houve um pré-lançamento dela no Museu Histórico, em dezembro de 2024. E a Sol... acho até que eu gostaria de colocar isso aqui, porque é da vida da gente como professor, né? A Sol foi minha aluna no IFE, no grupo, né, lá de informática, das turmas de informática, no curso técnico. Uma pessoa maravilhosa, sempre aluna de 10, aluna excelente, brilhante. E dei aula também para a filha dela no IBEU, acho que quase 5 anos ela foi minha aluna no IBEU, excelente também, está na área aí da educação, né, na universidade, lá em Mato Grosso. Então, a vida me fez reencontrar a Sol, e a Sol me convidou a participar da LB, eu me candidatei, e sou uma das acadêmicas, e comecei a entrar também com essa coisa dos textos em antologias, né? Até eu tinha feito uma anteriormente para a Academia de Teresópolis, foi aí que a Sol me achou na rede e falou: poxa, você está escrevendo lá para fora e não escreve para cá? Aí eu resolvi,
né, e me candidatei também. Vamos continuar essa história. Muito legal aqui a sua participação no livro e, claro, essa coisa de falar que não é escritor é humildade, né? Porque quem não é escritor aqui sou eu, mal falo, então escrever então é complicado. E assim, quando eu resolvo escrever, rapaz, precisa de um jornal para poder dar um recado. Como, né? Não tem técnica nenhuma. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Gildo, grande Gildo Henrique, figuraça também, está lançando aqui o seu livro, o Diário do Adeus. Vamos falar sobre essa obra também, o que versa, qual esse conteúdo aqui do livro, e deixa eu trazer o seu bom dia. Gildo, bom dia, obrigado pela presença. É a terceira vez que eu participo do seu programa, né? É verdade. É um prazer muito grande. Já é sócio aqui, já quase. Não? Eu assisto esse programa também todos os dias, ou no carro, quando eu estou indo para a academia, ou então em casa mesmo. Às vezes não dá para acompanhar tudo, mas eu adoro saber. Inclusive, eu sou um cara meio alheio à política, né? Fico sabendo das coisas por aqui. Bem, esse livro, O Diário do Adeus, ele será lançado no dia 8, né, lá na Bienal, no último dia, a partir das 4 da tarde, no Espaço do Autor. Esse livro aí, eu na verdade estou relançando, né? Ele foi apresentado na Festival Doces Palavras em 2023 e depois, em outubro agora de 2024, foi lançado em Balneário Camboriú, certo? E esse livro, ele é a continuação desse aqui, que eu coloquei para você mostrar. Ele é a continuação de Zé Amaro, Canaviais do Tempo, que eu considero a minha melhor obra, porque conta... conforme o professor Adriano Moura falou, ele é um livro histórico, porque é uma ficção, mas acompanha os fatos que aconteceram em Tocos, na região, no Brasil e até no mundo, né? Vai acompanhando, porque desde o nascimento desse rapaz, que está na capa preso aí, né? Vai até os 30 anos dele. E esse último agora, o Diário do Adeus, é ele já com 65 anos, né? E já quase morto, né? Faltando 2 anos para ele morrer, ele começa a escrever para uma pessoa por meio do WhatsApp tudo o que aconteceu com ele desde que ele foi preso. Eu posso falar, ele foi preso porque ele matou o irmão dele a queima-roupa, certo? E ele é o herói trágico moderno, né? Porque o herói trágico, né, das tragédias gregas é aquele que é conduzido inexoravelmente para o seu fim por deuses ou semideuses. E esse Zé Amaro, o próprio destino, ele sem querer, ele mata um homem a cavalo com a espingarda do pai dele, depois, aos 30 anos, ele mata o irmão. Agora, nesse último livro, ele já é um diplomata em fim de carreira, está no Pier de Barcelona, contando para essa pessoa tudo o que aconteceu com ele. Ele está com esclerose lateral amiotrófica e já desenganado pelos médicos, inclusive as últimas páginas foi escrita pela filha dele, né? Então, eu me inspirei, é engraçado, eu quando estive em Barcelona, eu fiquei exatamente no mesmo hotel que o personagem está, um pouco antes daquele ataque terrorista que houve na Rambla, ali que vai da Praça da Catalunha até o Pier, né? São mais ou menos 1,5 km, né? Então, eu me inspirei quando eu estive ali. A segunda parte já é em Luanda e a terceira parte em Luanda. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é falando sobre a coisa que ele desde estar lá em Barcelona, né? A segunda parte, atravessando o Estreito de Gibraltar. E a terceira parte, eu dei o nome de O Herói Trágico Moderno, que termina o fim de carreira dele, né? Vamos continuar falando sobre o livro, sobre a obra? Então tá. Esse livro aí, ele conta quando ele matou o irmão dele, ele foi preso, estava na época da década de 50, né? Não, final da década de 80. Deixa eu pedir só para você continuar, se me permite, trazer o bom dia do tá Luiz bom. Cosmelli, e a gente vai dando essa sequência e falando um pouco sobre o conteúdo de cada obra.
Meu querido Cosmelli, que prazer, Luiz Antônio Cosmelli, professor também, foi diretor da Rede Faetec, psicólogo, você fez parte, aposentou agora recentemente e teve aqui com a gente por várias vezes sobre um trabalho assim muito importante que você pôde desempenhar. Na minha concepção, acho que é só uma opinião minha que estou de fora, mas para toda a sociedade, para toda a população como um todo, que foi ali no banco de captação de órgãos. E assim, o seu papel, ele é o papel fundamental em todo o processo, como o transporte do órgão, a família doadora, cada um com o seu papel, sem dimensionar tamanho de nada, mas assim, falando sobre o seu papel ali naquele centro, é de poder orientar as famílias sobre a doação de um órgão de um ente que você acabou de perder. E eu sinceramente tenho, na minha opinião, muita dificuldade de passar por isso. Eu acho que qualquer ser humano, você perde um ente querido, imagina perder um filho, Deus me perdoe e livre, sei lá, e aí você tem que passar por esse processo e superar a perda, mas isso é assim, questões de segundos. Você não tá, não, vou pensar, mês que vem a gente vai ver isso, deixa eu viver meu luto. Não, tem que ser agora. Dura segundos, minutos, poucas horas, alguns órgãos. Então, assim, sempre nossa gratidão por esse trabalho prestado aqui para nossa gente. E agora, com mais tempo até, não estou nem falando do dinheiro, que isso aí é muito, deixa guardado lá e tal, mas vamos falar não, porque professor ganha bem. É que vocês gastam muito. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã. Cara. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marinês, bom dia, Gildo, né? Toda a equipe da Folha, é um prazer estar com vocês aqui. Falando a questão da doação de órgãos, né? Eu trabalhei como psicólogo e nosso trabalho era, de fato, né, entrevistar as famílias que têm pouco tempo, porque a doação só pode acontecer no estado de morte encefálica e isso não dura muito tempo, né? Então a família tem no máximo 24 horas, um pouco mais, para decidir isso, né? Então nossa equipe, né, a equipe lá do hospital é uma equipe fantástica, né, com médicos, doutor Castro, agora a doutora Patrícia Rangel faz parte, o Marcelo, assistente social, eu como psicólogo, Roseli como enfermeira. Era uma equipe treinada para esses momentos, né? Porque a gente não podia pressionar, a gente não podia chantagear, a gente tinha que informar qual é o processo, como acontece, o que significa aquilo, de repente, para outras pessoas, né? Porque a dor que está acontecendo ali é uma dor que está acontecendo lá, de uma pessoa que está, uma criança, um jovem que está esperando um órgão para sobreviver, às vezes numa fila há muito tempo, alguns com pouco tempo, inclusive, né, quando é um órgão como fígado, coração, é pouco tempo. Então, a gente tinha que equilibrar, né, essas emoções para poder oferecer uma oportunidade para as pessoas que estão na fila lá de esperando, né, e também, ao mesmo tempo, respeitar a dor e o luto, né, da família que perdeu um ente querido. Então, não havia pressão para decide logo, porque não havia isso, né? Tanto que havia negativa e a gente respeitava a negativa pelos argumentos, né? É muito bom estar aqui outra vez, né? Eu tive também acho que no Festival do Doce Palavras, eu tive com o Adriano aqui uma vez, né? Com a Luísa, estava aqui também. Sim. Que foi muito interessante. E eu acho que esses eventos, como a Bienal que está acontecendo, o Festival do Doce Palavras, eu acho que ele abre algumas portas, de repente, né? Para alguns autores, para nós que escrevemos aqui, que às vezes não temos um poder, né, de mídia, poder financeiro para colocar nossas obras, de repente, na mídia nacional aí. Então, é uma oportunidade que a gente tem de valorizar a nossa cultura, né, a nossa literatura. E eu vou pegar o gancho da Marinês, a gente vai lançar também, organizado pela Sol,
Contos e Causos do Norte Fluminense. São vários autores contando assim, alguns causos do Norte Fluminense. Dia a dia? Do dia a dia. Então, histórias que foram ouvidas, né? Às vezes lendas de locais, né? Então, vários autores trouxeram isso. Mas esse já está pronto? Já está pronto, vai ser lançado dia 8 de junho na Bienal. No último dia? No último dia, Você também está, Inês? Gildo está nesse... Eu estou no dia 8 também, o meu é às 4 da tarde. Mas é o lançamento do livro dele. Do seu livro. Perfeito. Então, legal essa aí, coletânea eu fiz Vozes dos Canaviais, que é um peão falando do trabalho dele no corte de cana. Né? Então, isso é muito legal. O Sofiati está, Silvinha está, um monte de gente boa fazendo isso. Esse livro aqui, O Tesouro da Bicuda Grande, eu não conhecia Bicuda Grande. Bicuda Grande é uma localidade, é real? É real. É uma serra na região serrana de Macaé. Que é uma das regiões mais fantásticas que a gente tem aqui, só perde para o Imbé, que é nosso, naturalmente, que ainda vai ser. Cachoeiras. Que a hora que o Imbé for explorado, vocês vão ver como é que aquilo lá é muito potencial. Lá. Mas falando aqui do seu livro. Lindo, o local é lindo, né? Esse livro tem uma história bastante surreal, porque uma professora de português, há uns 30 anos atrás, me chamou e falou assim, você gosta de escrever, você gosta de ler muita coisa, você não queria ir lá na minha escola falar sobre literatura para as crianças, que escrever é bom, que ler é bom, né? Aí eu falei, não, vou. Aí eu fui com ela lá. Aí conversei com as crianças, aí quando eu estava saindo, eu não me lembro se foi uma estudante ou um estudante de lá, falou assim, por que você não escreve uma história sobre nós? Aí eu falei assim, eu vou prometer e trago para vocês. Aí eu escrevi umas 7 páginas, uma historinha e tal coisa. Legal. Agora, 30 anos depois, eu descobri isso no meu baú, esse escrito. Aí eu falei assim, não, essa história aqui dá para ampliar, ela tem. Aí saiu o Tesouro da Bicuda Grande. É verdade que tem um tesouro perdido lá? Só lendo o livro para ver qual é o tesouro. Lá em Piúma tem uma dessa também fantástica, tem a ilha em frente à praia principal ali, a praia central, a ilha do Chinês, né? Também tem uma história dessa que, assim, encanta todo mundo que vai veranear ou passar ou morar. Ô, Cláudio, e essa história é uma história que você passa com um grupo na escola, né? Sim. E no final do livro, a professora Márcia Luzia colocou um adendo aí para atividades das crianças a partir da questão do livro, dos personagens do livro, né? Então é um livro que para a escola os professores poderiam usar, né, para atividades em sala de aula. Tem uma parte aqui do seu livro, eu achei que acabei não marcando. Desculpe. Não. Desculpe, eu tenho que falar também. Por favor. Que foi ilustrado por Alexandre Muri, que deu uma vida ao livro. Alexandre Muri o grande Alexandre Muri, meu amigo. Essas ilustrações aqui, por exemplo, essa aqui está na página... Eu também sou designer. 17. Você também é designer? Pelo IFE. E ele também já deu aula lá. Que legal, cara. Que bom. Tá vendo como é que tem talento? E esse cara fala que não... Eles são Fidelis, eles. Olha que Fidelis. Que maravilha. E aqui no livro tem uma parte, acho que são alguns testemunhos, do Gabriel de Oliveira Dias. Ele diz aqui, por exemplo, O Tesouro da Bicuda Grande é uma história cheia de emoções, os personagens são cativantes e ensinam muitos valores. Uma leitura dinâmica, divertida e cheia de curiosidades. Segundo reza a lenda, entre aspas, o maior aprendizado são as experiências com os amigos que fazem ou que fazemos ao nosso redor. Disse o Gabriel Oliveira Dias. Tem 2 estudantes, né? O Gabriel e a Ana Júlia, que falam logo depois também. Eu pedi que alguns jovens lessem e falassem sobre o livro. Como aluna, vou ler só a última frase dela aqui. Como aluna da rede pública, em outros termos, favoritei e com certeza indicaria. Afinal, nós somos o tesouro. Muito legal. Muito bom. Aqui, pode falar? Revelou o tesouro. Estraguei o livro. Não. Mas acho que a coisa é essa. Assim, porque essa coisa de escrever, e a Inês falou assim, eu não sou escritora.
Vou fazer a pergunta para os três. O que você acha que é ser escritora? Além do que você fez aqui, uma poesia maravilhosa. Como é que dá o nome daquelas iniciais que você escreve? Acróstico. Acróstico. Obrigado por lembrar. Muito bonito o acróstico que você fez, está aqui. O que você acha que você quer ser mais escritora do que isso? Como é que é isso? Não, eu acho assim que a coisa de ser escritora estava em mim, como você falou, quando você era criança, né? E também teve uma certa vontade, né? E vem assim uma inspiração desde pequeno, né? Como o Luiz falou. Eu também tive isso. E meu pai, né? Como o Gidu também falou, meu pai também gostava de escrever, sempre brincando com as palavras. Então acho que isso preenche um pouco e vem montando, né? Como que a gente vai tendo esse espírito de escritor. E tudo que nos toca, que nos afeta, nos faz escrever, tanto coisa ruim quanto coisa boa. Então acho que é por aí, sim. Né? Mas, assim, escritora amadora, como eu falo, porque assim, são coisas menores, né? Mas não menor de ideia, mas de forma, né? Talvez por ser só texto. Fazer um livro demanda muito mais, né? mais trabalho também. De qualquer maneira, a questão do domínio da língua, eu acho isso interessante, escrever bem, não errar, né? Não cometer erro e lidar com determinados... a parte fonológica, né, de você fazer rima também, isso é interessante, né, uma parte. E a outra é você colocar sentimentos, ideias no papel. Eu acho que ser escritor tem muito isso, sim. Né, você contar histórias, coisas maiores, que vão demandar mais tempo, mais trabalho, mas também esses textos em forma de poesia, que muitas pessoas se envolvem com isso e veem realmente de dentro. E a coisa da inspiração, ela realmente acontece, né? Não adianta você tentar escrever sem estar inspirado, que fica tudo piegas, fica, né, muito pobre, inclusive. Você tem que escrever quando vem aquela vontade. Às vezes até você está dormindo, você acorda e coloca aquilo no papel. E como eu te falei, eu sou professora, né, de inglês, e eu faço isso tanto em inglês quanto em espanhol, em francês, em português. Inclusive, eu trouxe até um texto aqui, pequenininho, se eu pudesse ler depois. Não, por favor, nós que pedimos para ler. Porque, por exemplo, como é que é diferente, né? Aí, já que você falou, acorda e escreve, é tudo diferente, né? Foi anteontem, na noite de sexta, não, na noite de sábado para domingo, para amanhecer domingo. Acordei lá para 1h30 da manhã. Primeira coisa que eu fiz, peguei o celular e gravei o negócio que veio à minha cabeça. Voz. Meu negócio é voz. Sim. É impressionante como que você vai trilhando aquele caminho ali da habilidade que você tem. Estou dizendo que eu sou habilidoso, estou dizendo só que é a ferramenta que eu tenho costume de usar. Cada um, né, no seu eixo, sim, no seu sim, nicho, sim. Mas a gente tem essa coisa da inspiração, e é isso, que é você é afetado e você é tomado por isso. E se você colocar nesse momento, no papel ou na gravação que você fez, no caso, acho que você registra, né? Por exemplo, essa poesia aqui eu fiz, é pequenininha, mas eu fiz em inglês, depois eu traduzi para todas, né, para espanhol, para francês. Eu só gostaria de ler em inglês, que eu acho que vocês vão observar. E The Lesson of Life. We walk on by this long road of life. We suffer, we vibrate, we lose, we win. And in the middle of such an adventure, we learn. Living is enough to learn. As it's from the seed that life comes, as it's over nothing that everything is made, it's due to struggle and willpower that we become wiser. Your die is already cast. It's up to you. Walk marking the ground and make history, or just tiptoe and walk unnoticed by this road. Eu vou fazer em português para vocês observarem melhor, mas tem essa questão até da rima, da métrica, né, de você lidar com a palavra e a ideia ao mesmo tempo. E é o que a gente faz aqui em relação à lição da vida. A gente caminha nessa longa estrada da vida. A gente sofre, a gente vibra. A gente perde, a gente vence. E em meio a essa aventura, a gente aprende. Basta viver para aprender. Assim como da semente surge a vida, assim como sobre o nada se constrói o tudo, através da luta e da força de vontade nos tornamos sábios. Seu desafio já foi lançado. A decisão é sua. Caminhe marcando o chão e faça história, ou simplesmente pise na ponta dos pés e passe despercebido por esta estrada. Mas não é o bastante. Eu ouvi em inglês, não é o bastante. Não é o bastante. Tem em português, tem também em espanhol e tem em francês, que eu acho que assim... Mas aí entra a questão de escrever, né, e de traduzir, que é outro ato de escrever, de reescrever. Então,
Eu acho que é um trabalho... É verdade. Eu, quando trabalhei na Embaixada do Brasil na Argentina, eu fui tradutor de espanhol. Traduzir textos não é traduzir sentimentos. Muitas vezes o autor, você tem que também buscar a essência do que o autor escreve para você traduzir. Então eu entendi bem isso aí. Perfeito. Essa coisa de vocês estarem aqui hoje, simbolicamente, claro, que tentar divulgar um pouco o trabalho de vocês, a arte que vocês estão produzindo. E assim, se você vê a riqueza da literatura de Campos, é um negócio fabuloso. Eu fui à Bienal no sábado com a minha esposa Simone, e a gente estava olhando aquela estrutura. Você consegue dimensionar, você imagina, olha, quanto custou, o que não custou. Você fica imaginando essas coisas físicas, né, materiais. Muito bem climatizado, muito bem elaborado. Você vê o CEPOP, a importância que tem o CEPOP, aquela coisa toda. Lembra que está mal utilizado, que podia utilizar mais. Enfim. E ver essas coisas. Mas tem uma coisa que eu fiquei imaginando. Eu falei, gente, qual é o impacto? E muita gente. Foi chegando gente. Encheu, depois, já para o final, acho que 9 horas quase, estava cheio, lotado de uma criançada espetacular. Café literário acontecendo, palestras acontecendo, Bia Bedran foi no sábado à noite, e eu fiquei imaginando assim, eu parei e fiquei olhando assim, vejo qual o impacto que isso tem na nossa sociedade. Eu sinceramente não consigo dimensionar. Vocês conseguem? Porque para mim é um negócio assim muito relevante, muito importante, e que vai deixar um legado como as outras todas deixaram. Vamos falar sobre esse assunto, mas eu quero voltar a Gildo, que estava contando a história do livro dele. Você é escritor, Gildo? Você se considera... Porque, assim, a presença de vocês, como eu comecei falando, é simbólica pela questão dos livros e tudo, mas, sobretudo, inspiradora. Você pode ter muita gente ouvindo agora que tem vontade de escrever, nunca teve coragem. Sei lá. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu fui incentivado pela professora Ruth Maria Chaves de Oliveira Martins, que foi, inclusive, atualmente coordenadora, a Analice Martins, coordenadora do curso de letras. Quando eu estava na faculdade de Direito, no primeiro ano, ela dava aula de português, ela via minhas respostas, que antigamente a gente chamava de redação. Júlio, você escreve tão certinho, por que você não começa a escrever? Comece por um conto. Aí o que eu fiz? Eu participei de um concurso do jornal A Cidade, na época. Meu primeiro conto se chamou Tinente, que fala sobre a morte de Tancredo Neves, né? Aí, a partir daí eu tomei gosto por escrever. Mas eu já escrevo há muito tempo, desde que eu ingressei no teatro, né? Eu ingressei no teatro aos 15 anos, no Sesc, né? Com o Horácio de Campos Soares. Eu não era nada, eu apenas acompanhava o meu amigo Joaquim Afonso, que fazia o Santo Inquérito, uma peça que inaugurou o Teatro do Sesc. Eu ia acompanhar, aí daí eu acabei virando iluminador, depois eu fui ator, diretor, acabei sendo diretor de teatro do Sesc. E depois eu escrevi uma peça baseada num conto de Monteiro Lobato, chamado Negrinha, né? E essa peça participou do primeiro Festival de Teatro Infantil de Campos, foi o primeiro festim em 1975. E nunca parei de escrever. Eu, inicialmente escrevia só para teatro. Eu adaptei Oliver Twist, de Charles Dickens, também. E depois passei a escrever eu mesmo as minhas próprias peças. O Fernando Rossi, por exemplo, já dirigiu 2 lá no Teatro do SESI, que foi O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias, que virou uma peça de teatro. E também Marginal, Nada que é Dourado Permanece, que é baseado naquele filme... Eu esqueci agora o nome, eu traduzi do inglês, o Marginal, Nada que é Dourado Permanece, uma peça com um elenco enorme de adolescentes, né? Vida Sem Rumo, foi até filme, né? De Coppola, né? Então, o irmão de Felinho, né, dirigiu também a Evangelização da Planície Goitacá, que foi um espetáculo que nós fizemos para os peregrinos que vieram para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, para aquela semana missionária que acolheu os peregrinos aqui em Campos numa semana anterior,
da Jornada Mundial da Juventude. Foi um espetáculo contando a história da Igreja Católica desde as capitanias hereditárias. Foi uma pesquisa muito grande, né? Conversei com muita gente, inclusive com o Silva Paz, consultei muitos livros, né? Alguns livros contraditórios, uns falavam que os índios eram terríveis, outros falaram que não, que eram pacíficos. Então, até hoje nós temos essa dúvida, né? Os goitacás. Os goitacás. Então, eu comecei a escrever, depois peguei o gancho de novo da Dona Ruth, continuo escrevendo, dela já falecida, inclusive ela aparece no livro Zé Amaro, Canaviais do Tempo. Tem algumas pessoas que ainda são vivas, inclusive que são personagens do meu livro, como o Herbson Freitas, na época o Elvis Santa Fé ainda era vivo, e outras pessoas, né? Então eu pedi permissão, a analista, eu falei que Dona Ruth também, Dona Ruth organizou um concurso tal na história, entendeu? Ficou muito bacana. Mas então, eu acho que escrever, você tem uma ideia na cabeça e começa a brincar com as palavras, né? É tão bom isso. E outro detalhe que a minha revisora, eu sempre mando 2 capítulos para ela. Gil, o que vai acontecer? Você não sei. Realmente, eu não sei o que vai acontecer com os personagens, né? Eu agora estou escrevendo um livro que se passa em Mussurepe, pegando ali o convento, Baixa Grande, Farol de São Tomé, e com um pouquinho também de São João da Barra, porque a personagem nasceu em Casumbá, o outro personagem nasceu em Água Preta. Então, esse cenário... Então, ficção também? Ficção. Tudo ficção, nada real. A sua especialidade é ficção? Você se sente... É ficção. Eu melhor gosto escrevendo ficção? Eu só tenho um livro didático. Porque esse Zé Amaro aqui, se você bobear, você se perde na leitura e pensa que é verdade. São 615 personagens. Falar e pensar que é verdade, minha filha, papai... O senhor tem uma filha... Júlio, isso aqui aconteceu ou não aconteceu? Isso, tem uma filha em Luanda, papai. Ela vai se olhando, entendeu? Não, minha filha, isso é tudo ficção. É engraçado, esse negócio de ficção é engraçado. Esse livro que eu estou escrevendo agora, eu fiz uma consulta a uma pessoa que trabalha com rádio amador, porque há um acidente de barco no Farol, e o pessoal estava se comunicando pelo aquele sistema... que era PX, mas o outro é VHF. Como é que é essa linguagem? O senhor pode pesquisar, né? Aí então eu falei com o rapaz assim... Rádio amador que você fala? É rádio amador. Uhum. Eu falei assim, inclusive tem um personagem meu que trabalha numa ONG chamada Campos Verde, que inclusive esse rapaz é um dos caras de lá. E qual é o nome dele, Gil? Eu acho que eu conheço. Entendeu? Eu falei, não, amigo, isso é uma ficção. Então, eu acho que eu sou um escritor da Baixada, né? Eu sou um escritor regional. Eu sempre penso naquela frase do... Você conheceu o Lanin? Lanin? Alan Barcelos? Claro, conhecia. Inclusive eu tenho um livro dele, esse que você falou, dedicado, fez também, dedicatório, né? E tal. Depois eu trouxe um para você também, desse aqui meu. Mas aí... pegando aí o gancho, Leon Tolstói disse, se queres ser universal, começa pintando a sua aldeia. É o que eu faço. E Villa-Lobos também falou, quanto mais você pertence à sua terra, mais você se torna universal. Então, acho interessante. Eu escrevo ficção sobre a nossa Baixada. O único que não é ficção foi o livro que a Essência editou, que foi um livro didático, guardou o livro e foi ao teatro. O desafio da dramaturgia nas adaptações literárias para o teatro na escola, que foi meu TCC, né? Foi o trabalho de conclusão de curso, e eu entrei naquele edital externo e venci, eu e mais uma pessoa, e a Essência editou. Eu fui esse dia pedir, não tem mais não, Júlio, vamos ter que fazer nova edição. O pessoal do curso do teatro, todo mundo pegou. Por quê? Tem muitas referências ali que servem para os trabalhos dele também. O meu orientador foi o Adriano Moura, né? Que é uma pessoa fantástica, cara. Eu acho que a Academia de Campos ganha muito com a entrada dele lá. Mas então, a minha inspiração, eu tenho uma ideia na cabeça e depois eu vou desenvolvendo, eu crio os personagens, eu levo um mês criando os personagens. Quando eles entram em cena, já vão pronto. As características de onde que é, nasceu onde, quantos filhos tem, qual a cor dos olhos, se um não tem braço, tudo isso eu faço antes, para quando eles entrarem, já não tenho esse problema. Aí as coisas vão acontecendo. No dia anterior, eu sempre escrevo um capítulo com 8 parágrafos. Cada parágrafo, assim, uma meia página e tal. Então eu coloco assim, vou falar sobre isso. Aí vou escrevendo. A coisa vai andando
Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eles vão me dizendo. Bom, muito bom. Ô, Cosmeli, sobre esse último agora, o Tesouro da Bicuda Grande, que a gente já contou, e essa coisa que a Inês trouxe, ser escritor, não sei, para a gente fechar esse bloco, que eu quero falar muito dessa cena, né, literária, essa cena cultural. Eu estou vendo aqui, o Gildo fez uma relação aqui dos principais autores campistas, pelo menos alguns deles. Eu estou lembrando aqui, aí por final me vem aquela dor quando eu vou, entrevistei Osório Peixoto, que dá nome ao CEPOP, né? Os 500 anos de Campos. Fizemos uma entrevista na TV Planície. Como eu acabo, né, me aí perdendo com essas coisas. Aí tem o Menino e o Palacete do Thierry, que conta a história do Hotel Amazonas, acho importantíssimo. Também. E aqui tem Valdir Carvalho. São os 3 volumes. Rapaz, gente que é nome de rua. E eu trouxe, deixei aqui na rádio, autografado, como tem que ser, né? Como manda o figurino, dedicatória e tal. Falei, vou levar isso na Continental. Ele, não sumiu o meu livro? Mas aqui, rapaz, é uma dor e não tem como recuperar. Não tem como. O Cosmeli, você fala, essa coisa de ser escritor, não ser escritor, como é que é isso? Até uma parte interessante que o Gildo traz aí, parece que ele incorpora um personagem também para escrever os personagens que ele cria. Como é que é essa coisa? Na verdade, essa questão de ser escritor, eu sempre gostei muito de ler, né? Isso eu me lembro desde pequeno, e escrevia também. Eu me lembro assim, ele falou do Dona Ruth, né? Dona Ruth é uma figura inesquecível, né? Enquanto professora, enquanto pessoa, né? Uma pessoa carinhosa, né? Adorada pelos alunos, essa coisa toda assim. Então, muitas vezes eu fiz história, fiz psicologia e fiz mestrado em comunicação lá na UFRJ. E aí os trabalhos que eram feitos, muitas vezes, eu nunca fui bom estudante, não. Aí mas eu pegava as coisas, porque lia muito, pegava as coisas de longe, então eu respondia. Aí eu tenho algumas provas, né, até com notas boas, que a professora escreveu assim: você passou um pouco longe do objetivo, mas você sabe que você escreve muito bem, né? Então tem muitas coisas assim de questão de escrever. Mas eu tenho acho que uma dificuldade em relação a escrever escrita longa. A minha questão é mais poesia. O Tesouro da Bicuda Grande é um primeiro ensaio de escrever. Talvez eu fique assim, pequenos contos, eu acho que para mim é mais de acordo com o meu jeito de escrever, desde que eu me conheço, né? Então, eu acho que a Ana falou uma questão assim de inspiração. Às vezes estou sentado e vejo alguma coisa acontecer, ou dormindo, ou presenciando alguma cena, ou lembrando de alguma cena, e de repente aquilo vai saindo. Mas escrever, eu acho que vocês concordam com isso, escrever é reescrever, né? Se pegar esse livro, se pegar uma poesia minha, e se eu for mexer, eu vou mexer em tudo outra vez. Toda vez que eu escrevo, eu leio, isso aqui não está bom. Eu troco, vou trocando. Colcha de retalhos. Ou seja, é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, também para os jovens, principalmente, que gostariam de escrever, não é fácil. Escrever é trabalhoso, né? Eu estava conversando com a Thalita Rebouças ontem, falando assim, como é difícil você entrar no mundo da literatura, você escrever, botar suas obras, publicar, né? Publicar é caro. Quero falar sobre isso. É dispendioso, não é uma coisa... Vamos falar sobre porque isso, a gente fala o livro custa, né? Não é? E às vezes a gente tem 30 amigos, e meu livro, você vai me dar? Tem um negócio isso também. Complicado demais, né? Não, vem o locutor que quer um livro de graça, não dá não. Não, cara, e assim, e o pior é que até tem algumas empresas que apoiam, que ajudam, mas também a gente vê pelo lado das empresas, porque quantos escritores tem em Campos? Que bom por isso. Uhum. Mas tem muita gente talentosa, e aí falta a iniciativa privada.
evidentemente, abraçar isso mais, talvez, até naqueles incentivos do governo, enfim. Mas vamos falar sobre isso e esse cenário todo, com tanta riqueza de talentos, né? E a importância dessa Bienal acontecendo agora, era para ter acontecido ano passado, né? Acabou furando um ano, mas... Ano político, né? Também teve aquilo também. Acabou que o prefeito escapou, ele falou isso, não era para falar não. E aí, a gente entende como é que funciona todo esse processo, mas aconteceu, e está acontecendo, e a gente está vivendo esse momento. Acho que é bom a gente comentar e falar sobre isso. Só vou pedir rapidamente, são 8 horas agora, a gente faz uma pausa rápida e volta para continuar conversando. Vamos, né, seguir falando sobre as obras de vocês e falando sobre essa cena literária e cultural também aqui de Campos e da região. 8 horas em Campos, você está acompanhando o Folha no Ar. Hoje, uma edição aí muito, muito, muito especial, muito bacana, onde a gente recebe aqui 3 feras aqui da nossa literatura. A Inês Albernaz, que falou que não é escritora, mas já tem um livro, né? Somos mulheres poetas, junto com outras mulheres aí, né? E parte dessas mulheres de Campos também, né, Inês? Sim. E de fora, né? De outros estados. Outros estados. O Gildo Henrique, que vem trazendo aqui o Diário do Adeus, que a gente já entendeu, é o fechamento, quer dizer, é o fechamento do Zé Amaro, Canaviais do Tempo. Certo, né? E, por fim, o nosso glorioso Luiz Antônio Cosmelli com O Tesouro da Bicuda Grande. Esse é o terceiro livro. Né? Vamos falar sobre os outros 2 também. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. São 8 horas, 1 minuto em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Não vi as câmeras aqui do Sistema Cesanet, por enquanto está tranquilo lá. No Trevo do Índio, tranquilinho. É porque os caminhões estão podendo acessar a Arthur Bernardes, que na verdade ali, não é Arthur Bernardes, na BR-101, quando você sai da BR-101 e entra naquela imagem ali do rei do mundo, né, o Jesus Cristo, tem uma imagem de Jesus ali, não sei se vocês já perceberam, ali é a Avenida Togo de Barros. Sei, a gente procura no Google, tá Togo de Barros. Togo de Barros. Depois do Valão adiante, depois do canal Campos Macaé, aí sim ela vira a Arthur Bernardes. Tem outro nome também, mas vira Arthur Bernardes, e a gente chama aqui... Como é que é o nome da Beira Valão agora? A Avenida do Canal. Ah, tá. Não vamos chamar de Valão mais não, porque senão é aquela história, né, Júlio? Não vai mudar. Não muda. Aí teve uma pessoa que falou, Nogueira, mas é tão difícil. Eu falei, é isso mesmo. O processo é esse mesmo. Mas de Valão eu não chamo mais. A Rua Formosa, eternamente. Eu não consigo chamar Tenente Coronel Cardoso. Não Meus pais dá. moram ali há 60 anos. Não dá. Até porque Formosa é mais rapidinho, né? Mas o problema do canal é que chamar de Valão desvaloriza aquele canal que é Inclusive, aproveitando Isso é erro lá na nossa educação básica, que eu sempre cobro aqui, que faltou dar pertencimento às nossas crianças para a gente crescer hoje e não chamar Valão, o canal Campos Macaé de Valão. Inclusive, eu falo aí, Eugênio Soares escreveu A Visita do Imperador, que transcreve todo o processo dessa construção do canal. Numa ficção, ele explora isso e coloca, é muito interessante no livro dele. Perfeito. Bom, rápido intervalo. Enquanto isso, tem uma dica agora da Nauta XP Investimento para você investir bem o seu dinheiro, com segurança, com o melhor rendimento e, claro, feito aí todos os cálculos e todos os planejamentos pela equipe da Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente.